Boa tarde a todos. Eu sou Simone Marcolino, sou CEO da Gente Recursos Humanos e sou diretora distrital da BRH Regional Centro-Oeste. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer a presença das nossas palestrantes especiais, a Sônia e a Olani. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-las também. E gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. A Scaffold, que é nossa patrocinadora da Regional Centro-Oeste, e nossos patrocinadores de gestão, que é a C. Camargo Cancer Center, a Consiga Mais, HealthBeat, Lee Harrison, Propay e a Universe. Gostaria também de aproveitar esse momento para convidá-los a participar da BRH conosco, né? Por gentileza, quem tiver interesse, entre em contato conosco, né? No eventos@brhsp.org.br. E também, quem já é associado e que ainda não se cadastrou no nosso momento associado que nós teremos após o nosso primeiro bate-papo, pode mandar também um e-mail para eventos@brhsãopaulo.org.br. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito interessante, né? Que é a inovação no processo de recrutamento e seleção. Um tema que eu tenho mais de 20 anos aí nessa área, um tema que é fascinante, né, para quem gosta, né, meninas, Sônia e Olani. Depois que o bichinho pica, a gente, né, se apaixona, né. Embora seja pouco tempo aí para a gente poder conversar tantas coisas, mas a gente vai tentar falar aí no tempo estipulado. Então, gostaria de apresentar a Olani, é Head da Core, Engajamento e Performance, atua também como coaching de negócios e mentora em gestão estratégica de pessoas, e é minha parceira como diretora regional da BRH Centro-Oeste, né? E também a Sônia Padilha, que é também diretora da BRH de Sorocaba e CEO da GP Result e coordenadora da Super GT. Vou começar com a Olani. Queria que você contasse para a gente um pouquinho, Olani. Eu sei que é muita coisa para pouco tempo, né, que a gente tem. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente das ferramentas, de processo de recrutamento e seleção, das inovações. Conta para a gente um pouquinho aí da sua bagagem, da sua experiência. Joia, gente. Eu quero agradecer muito essa oportunidade. Muito bom estar com as meninas aqui, conversando sobre esse processo que nós conhecemos de muitos anos já e que tem passado por uma inovação muito grande dos processos de recursos humanos, é um dos mais estratégicos hoje em dia, tá? Quando você começa a pensar no que tem de inovação dentro do processo de recrutamento e seleção, me parece, e foi dessa forma que a gente conversou, eu vou abordar dois lados do processo de recrutamento e seleção. Um é a experiência do candidato, esse encantamento, essa jornada, o colaborador, o encantamento dele com a tal da marca empregadora, ela começa lá, a hora que ele vai ser abordado no mercado. E contextualizando isso, hoje nós temos nativos digitais, o consumidor não aceita mais não ser encantado no atendimento. Nós temos multigeracionalidade, multiculturas. Então, nós estamos num momento que todo mundo tem voz. Se eu não sou bem atendido, eu tenho as mídias sociais que, para o bem e para o mal, eu posso acessar. Então, a primeira construção, me parece, de inovação, e não é por conta de pandemia, não, é porque é a nossa maturidade, esse momento, esse contexto que nós vivemos, primeiro, conhecer muito bem a cultura da empresa. Muito bem. Nós temos que nos aprofundar na cultura da empresa. E temos que ser obsessivos na jornada de encantamento desse candidato, colaborador, e aí vai, até na hora que um dia ele sair da empresa, até numa demissão também humanizada. Então, olhar esse processo, essa jornada inteira, com muito critério, muito cuidado, muito respeito, muita empatia, fazendo as interações com a marca, mostrando quais são os valores, o propósito dessa organização. Isso é um lado, e eu vejo que ele é fundamental em termos de recrutamento e seleção e dos processos de recrutamento e seleção. Agora, no que vamos nos apoiar? Quais são as inovações? Hoje, a tecnologia, a transformação digital permite que os processos sejam todos ágeis,
muito mais ágeis, muito mais flexíveis, muito mais inovadores, orgânicos. E nesse aspecto, a Sônia depois vai mostrar cases a respeito desses processos inovadores, mas eu quero abordar alguns, né? Quando eu pego um sistema com inteligência artificial hoje, eu consigo rapidamente deixar o processo que era muito operacional, no nosso recrutamento e seleção, o tempo que nós gastávamos fazendo triagem de currículo e um monte de coisa, todas as tarefas operacionais eu posso automatizar, estão dentro do sistema, e eu vou para a parte mais estratégica do recrutamento e seleção, que é o quê? Promover a minha marca, promover o encantamento do meu candidato. Eu vou trabalhar com nós temos que ter ferramentas que tenham uma integração múltipla de possibilidades. Então, nós podemos pensar, se eu pego um sistema de inteligência artificial hoje, eu tenho um data drive na hora, eu vou fazer análises mais aprofundadas, eu vou conseguir observar qual é o meu canal de recrutamento, que está me trazendo candidatos mais assertivos, que eu consigo ter um processo ágil, um processo rápido, e depois analisar todas as minhas fontes de recrutamento. Eu também posso ter um assistente virtual, que olha, imagina, eu vejo o que eu agilizo a interação desse candidato. Ele quer tirar toda a dúvida, ele consegue ver o processo inteiro. Ele tem autonomia, ele consegue perceber a empresa que ele está se candidatando. Então, eu consigo também, através de um assistente virtual, automatizar muitas questões que vão permitir uma interação muito rápida desse candidato com aquela vaga que eu estou abrindo. Seleção às cegas é muito interessante, já está sendo usado por muitas empresas, e é quando eu preciso e quero trabalhar dentro da minha cultura, dentro do meu valor, a inclusão e a diversidade. É claro que isso passa por um aprofundamento de cultura, mas com a seleção às cegas, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando a performance profissional. Eu não dou foco a nenhuma questão pessoal. Não interessa, nós não vamos olhar a credo, etnia, raça, gênero, isso não entra no contexto. Então, eu vou parametrizando o meu sistema, de maneira que a primeira fase do processo é totalmente às cegas. Onde que o recrutador, o selecionador vai começar a interagir com esse candidato? Depois, pelas competências dele, competências técnicas, competências comportamentais, que eu também faço via sistema. Então, tudo isso eu faço para quê? Para que o processo fique ágil, para que ele tenha valor, para que eu encante meu candidato, para que na verdade, eu nem acho que é uma visão de encantamento direto. Eu penso que é o respeito que eu tenho que ter a vida inteira. Só que nós não usávamos ferramentas tão inovadoras e tão bonitas e rápidas para você poder automatizar teu processo e ficar realmente com a relevância de mostrar para esse candidato se ele tem a aderência com o meu valor e com a minha empresa. Então, outra coisa que a gente consegue fazer pelo sistema são análise de fit cultural. Quer dizer, quais são os valores? Eu posso nivelar aí, quer dizer, eu não quero nenhum candidato que venha com fit cultural abaixo, sei lá, de 50%, 60%. Então, essa análise ela é extremamente pertinente, importante. Então, dessas inovações que eu entendo como inovação, mas que vieram para ficar, todas estão baseadas em inteligência artificial. Todas estão baseadas no encantamento do candidato, na jornada dele, para que ele, de fato, perceba, desde a abordagem que nós fazemos a ele, até ele entrar na empresa, que isso vai se consolidando. Pré-requisitos, só para terminar e passar a conversa para a Sônia agora, o que nós temos de pré-requisitos? Primeiro, conhecer aprofundadamente a cultura da empresa. Não é pegar um sistema com inteligência artificial e vamos fazer seleção às cegas. Se o empregador não se interessa por isso e não quer isso, não está no valor dele, não vai ter aderência. Então, nós temos que construir cultura organizacional e entender profundamente a cultura organizacional. Em segundo lugar,
ser obsessivo nos detalhes para empatia e respeito ao próximo. Entender que o meu candidato é um ser humano que tem que ser tratado como um ser humano. São essas duas premissas. Quando eu tenho isso, o processo fica inovador, fica fechado, fica bacana, eu consigo atender o meu cliente empregador, consigo atender meu cliente candidato e a gente consegue ter uma cultura organizacional sadia. Esse é o recado que eu gostaria de dar. Sônia, agora você vai complementando aí com a tua experiência. Obrigada, Lani. Então, assim, é só, né, para aquilo que a gente conversou bastante, né, a gente nunca pode perder de foco esses dois itens que você comentou bastante, né, que é a humanização e a cultura, né, das empresas. Acho que essas são as duas coisas, né, por mais que a gente sistematize, né, essas coisas são extremamente importantes, né. Porque são ferramentas, né, Simone? São ferramentas que você tem que adequar à cultura. Né? É isso aí. Então, Sônia, agora eu queria que você contasse para a gente, eu sei que o tempo é muito curto, pelo pouco que a gente conversou, tem muita coisa aí para você contar para a gente, né? A sua vivência aí é gigantesca, gostaria de ter mais tempo aí para a gente poder passar juntas aí para você contar, mas eu queria que você contasse um pouquinho aí dos cases, né? As suas vivências, né? Muito, né, importante nesses seus mais de 20 anos aí de experiência. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, tá bom? Foi um desafio que a Alani deu para mim aí, né? Porque, como você, Simone e a Alani, eu tenho uma experiência de mais de 20 anos em recrutamento e seleção. E aí eu criei meu jeitão, né? De recrutamento e seleção, analógico, vamos dizer assim, onde a gente acabava indo conhecendo a cultura de uma empresa e depois que você passava algum tempo fazendo recrutamento e seleção para aquela empresa, você era muito mais assertiva. Porque aí você conhecia e eu falava assim, nossa, a Simone tem jeitão daquela empresa. Então, era interessantíssimo, porque a gente mandava 2 ou 3 candidatos com a certeza de 99% que um deles ia ser contratado e ia ser assertivo. E aí a gente vem falando, né, as ferramentas. Como a gente transformar isso? Porque não sei você, Simone, não sei você, Olani, mas como que a gente ficava, né? Quantos currículos a gente via para chegar nesses 2? Nossa, Quantas nem fala, horas? Sônia, por favor, nem fala, deixa pra lá. Quantas horas, quantos currículos a gente via manualmente para chegar ali? Só que, ao mesmo tempo, como transformar essa experiência, que foi tão rica de 20 anos, eu tenho um case de uma empresa, que quando eu comecei lá, ela tinha 16, e eu tenho orgulho de falar que hoje ela tem 60 funcionários, e todos foram contratados no mesmo modelo que eu fazia, e como transformar isso numa ferramenta. E eu venho estudando isso há 4 anos, tem empresas incríveis aí que desenvolveram algumas ferramentas legais. Você que está nos assistindo, por exemplo, se vocês quiserem contratar alguém para trabalho remoto, procura a ProLancer, que é uma empresa especializada para contratação de pessoas que vão trabalhar de forma remota. Se você se interessa, por exemplo, para contratar pessoas acima de 50 anos, tem a Mature Jobs. Se você quer contratar pessoas que são da área de TI, que é super difícil, eu não sei se vocês já fizeram, a gente tem a Revelo, que é bem conhecida já, e tem a Talentix, que inclusive tem aplicativo. Então, o que eu vejo, né? Foram aparecendo soluções no mercado que muitas vezes vinham de ideias, né, de pessoas que eram do mercado de TI, de inovação, de desenvolvedores, que talvez não passasse tantos anos, né, num processo como eu passei em relação a fazer 20 anos de recrutamento e seleção, focado no que a Alane falou, na cultura da empresa, alinhamento de propósito e principalmente na questão comportamental, né? Aquela velha frase que eu nem vou repetir aqui, mas que a gente percebe que eu preciso sim de no mínimo de um conhecimento técnico, mas muito mais a gente fazer um alinhamento da cultura, do propósito e do comportamento que a gente espera dos valores. Como fazer isso, né? E aí eu ficava intrigada, porque como que a gente desconstrói uma ferramenta para que eu não precisasse olhar mais 200 currículos, 300 currículos, que há de convir, né? Que isso aí é algo assim repetitivo. Então, o primeiro passo, né? Eu tenho uma ferramenta que está saindo fresquinha no mercado aí, que chama Match Cognitivo, que é isso, né? Como que eu olhava um currículo? Porque às vezes você olha o currículo lá e você vê que ele tem aquela formação, mas você não vê o tempo de casa que ele ficou,
ou quais outras coisas que ele entregou, ou melhor, né? Porque eu acho que uma coisa que está faltando muito não é só o que o candidato fez, o que ele pode entregar. Porque a gente consegue perceber, né, quando a gente está com nossos olhinhos lá vivos, analógico, ver o quanto essa pessoa está crescendo na carreira, o quantos cursos novos ele fez. Então, ele é uma pessoa que busca e que ele pode entregar. Então, a minha inquietação de quando eu comecei a desenvolver essa plataforma, que é a Match Cognitivo, era como que eu faço, né, para que essa máquina aprenda isso? E não simplesmente nivele os candidatos por um conhecimento técnico, que o Machine Learning consegue fazer isso muito bem. Então, meu desafio primeiro foi esse, e aí eu queria construir algo a mais. Não somente que trouxesse para o meu cliente final, que é a empresa, vamos dizer assim, alguém que trouxesse um perfil comportamental adequado para a função e principalmente o alinhamento de propósito. Então, foi essa questão que a gente começou a pensar de trabalhar todas essas vertentes. Por isso que ele ficou lá sendo trabalhado mais de um ano. Eu já queria ter lançado a plataforma ano passado, mas eu não estava contente com o treinamento do Machine Learning, porque a gente aprende, um bom recrutador leva tempo para aprender, né? Então, eu na minha ingenuidade, que eu venho de humanas, não venho de exatas, achei que ele ia aprendendo rapidamente, como a gente, e levou um tempo. Então, eu vejo que assim, a gente está buscando refinar. E aí, conversando com a Alani também, a gente conversou bastante sobre isso, a gente tem umas questões para usar a inteligência artificial que está caminhando e tem alguns vieses que a gente precisa também pensar. Na questão de dados, né? Eu vejo que algumas ferramentas, não vou citar nome aqui, usam o vídeo chamada, o vídeo currículo, que eu acho excelente. Na nossa ferramenta tem também o vídeo currículo, que a pessoa pode falar sobre ela, mas a gente ainda não sabe se vai poder ser usado isso como indício de personalidade. Então, a gente não está usando, por enquanto isso não seja regulamentado. O que a gente está usando é o candidato que entra para a nossa plataforma, ele também recebe toda uma atenção, Rolani, que você fala, né? Como que é humanizar? Então, essa pessoa entra para a nossa plataforma, ela submete a alguns testes comportamentais, ela recebe gratuitamente esse teste, e esse teste, ela tem uma assistente virtual, que é a Rê, que é a nossa assistente virtual, que é RHE, justamente para isso, que ela explica o resultado do teste. Então, a gente está pensando na cadeia como um todo. Não é simplesmente você jogar o seu currículo lá e ficar guardando. A gente trabalha um pouco com a empregabilidade dessa pessoa, dela estar olhando os resultados dela. E aí, assim, refinando esse processo, o próximo passo é dizer para ela como está a empregabilidade dela e o que ela pode melhorar. Então, a gente tem pensado num projeto grande, o Match Cognitivo é um projeto que já vai saindo agora, né? Convido as empresas que estiverem aí, quiserem fazer uma degustação de 2 meses para experimentar a plataforma enquanto empresa. Os candidatos vai ser algo que vai ser orgânico, a gente já vai divulgar, mas a gente precisa, sim, testar isso mais, porque é algo de aprendizado. Falar que a gente lança um produto no mercado de inteligência artificial, ele já está tão bom quanto a Alani ou como a Simone, não consegue estar tão bom assim nos primeiros momentos. Então, é como se fosse um namoro. Então, eu vou pegar a empresa X, que vai me passar, assim, brifar muito bem qual é o propósito da empresa, o que ela espera, em que momento que a empresa está, se é uma empresa que está crescendo, então, que tipo de candidato que ela quer trazer para cá. É como se fosse ensinar para a máquina aquilo que a gente aprende no relacionamento com o nosso cliente. Só que aí, qual é a vantagem? A velocidade com que ele faz isso. Então, todos os candidatos que se candidatarem ou que estiverem no banco de currículo e submeterem àquela vaga, eles vão ser avaliados com toda essa humanização, no sentido de melhor eu levar uma pessoa que esteja mais alinhada com a vaga do que eu ficar tentando uma que, por alguma razão, a gente não percebeu que estava desalinhado com a cultura da empresa, com o propósito da empresa, com o comportamental. Então, assim, são coisas que a gente está aprendendo junto com a máquina e ensinando a máquina que há um caminho muito grande, né? Existem outras empresas também que já estão usando inteligência artificial, mas elas acabam usando mais voltado à questão de avaliar tecnicamente. Então, o que eu quis fazer, por isso que eu fui estudar neurociência, não quis ficar no modelo raso. A gente usa o Big Five, que algumas pessoas devem conhecer, que é o teste mais utilizado, principalmente nos Estados Unidos, que ele caracteriza
mais de 42 facetas da personalidade, e a gente fez todo um estudo de como essas facetas de resultado estavam alinhadas com tal vaga, com tal cargo, mas nunca esquecendo de que a pessoa tem um propósito, a empresa tem um propósito. Quanto mais eu alinhar o propósito da empresa, eu trouxer uma pessoa que pode ser que ela esteja, sei lá, 75% de conhecimento técnico, mas ela está 90% alinhado com o propósito da empresa. A gente dá uma maior pontuação até para essa pessoa, porque eu tenho certeza, na minha experiência, não sei, Simone e Olani podem conversar comigo sobre isso, de que quando a gente alinha isso, esses 25% de técnica que falta, de conhecimento, de experiência, quem quer vai e aprende muito mais rapidamente. Vamos bater papo, né, Olani? O que você acha disso? Não vou só eu falar sozinha. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que o engajamento, a vontade da pessoa, o que eu gosto mais das ferramentas atualmente, Sônia, é justamente isso. É você colocar todo mundo na possibilidade de mostrar o que sabe. Entendeu? Sem nenhum tipo de discriminação ou de preferência. Então, se eu sei o que a empresa precisa, o estilo dela, o jeito dela, eu vou, é o que você falou, você faz seleção para tantas empresas que você fala, esse candidato tem o perfil daquela empresa. Então, eu concordo plenamente, a parte técnica nós vamos atrás e aprende. Agora, o difícil é ter um fit cultural, o difícil é eu entender se o meu propósito de vida eu vou conseguir atingir naquela empresa que eu estou me candidatando. E essa combinação é que eu gosto muito, nós fazemos na raça e na mão, eu vejo que o sistema e a inteligência artificial, nossa, ela exponencia, né? Muito. Veio para nos ajudar, né, Olani? Ela veio para nos ajudar, né? É usar a ferramenta a nosso favor, né? E a favor da empresa, do candidato, de uma forma que todo mundo se sente contemplado, porque você está fundamentado em valores. Por isso que eu bato de novo na cultura. Eu vejo que é ferramenta, mas não vai tirar o nosso olhar de entender qual é o comportamento. Eu não cheguei a falar, Sônia, sobre arquétipos, mas alguns sistemas permitem que a gente crie uma persona, né? Eu vou lá e faço a testagem dos meus colaboradores todos, tiro por áreas, né? Não sei se o teu faz isso. Sim, então, só que também a gente acaba também querendo um pouco, Lani, nesse mundo aí da nova economia, principalmente o trabalho que eu tenho feito é pensado nisso, né? Essa nova economia requer também que a gente faça uma diversificação. Então, às vezes, né, eu trabalhei isso um pouquinho lá também. Não sei se vocês passaram por isso, quando alguém pedia, um colaborador queria que repetisse o mesmo modelo. Então, será que esse mesmo modelo é o mais importante? Então, a gente está refinando para que isso também seja uma questão, né? De que a gente traga pessoas que tenham o mesmo propósito, mas que também pensem um pouquinho diferente para fomentar. Isso vai depender também da maturidade da empresa, né? Eu queria tocar em outro ponto interessante, sabe? Pergunta aqui do Luiz Carlos, que vem bem de encontro aí, isso que a gente está falando, né? O que ele perguntou? Como equalizar a importância de humanizar o processo usando a inteligência artificial e a automatização dos processos, né? Como que a gente consegue equalizar isso, né? Eu ia falar um pouco sobre isso agora, né? Porque eu fazia mais processo de tático para estratégico, porque acho que há uns 8 anos eu faço entrevista online, porque a gente até parece que eu passei o nome aqui, eu vi uma pergunta sobre isso. Como a gente descobre a questão comportamental? Gente, eu faço treinamento online, faço entrevista online há muito tempo. E se você deixa a pessoa à vontade, ela também vai ser ela mesma. Eu tô aqui, eu falei, você do meu jeitão, né? E até então, o pessoal operacional ficava um pouco fora disso. E nessa questão que aconteceu agora, nesse tempo agora que a gente está vivendo da pandemia, o pessoal operacional aderiu amplamente em relação a isso, porque todo mundo tem um celular que faz uma videochamada. Então, isso também ajudou, né? Então, as redes sociais, mandar um vídeo. Claro que para algumas pessoas que são mais tímidas vai ser um pouco mais difícil, então acho que tem que ter uma questão de híbrido. É uma entrevista, assim, são os testes,
um vídeo, se você tem essa plataforma que o possibilita. E aí, assim, qual que é a cereja do bolo? A gente não está querendo que não tenha, afinal, não, contrate essa pessoa que é 89% compatível à sua vaga. Mas a gente pedia tanto tempo que a gente pedia. Aí, quando eu fechar uma vaga em 30 dias, tá ótimo, porque foram 30 dias, porque eu fiquei olhando 200 currículos. Então, qual que é o nosso papel com a médico cognitivo? É realmente, assim, os profissionais que estão lá, que eles... Pode ser que não tenha, tá, gente? Pode ser que entre lá 15 pessoas para a vaga, 100 pessoas para a vaga, e o sistema fale para a gente, olha, tem só candidato compatível 50%. Porque talvez não tenha. Acontece, a gente fala que é a mosca branca. E ele tem que ser inteligente para falar para a gente que não tem. Mas daqueles que passaram a fazer parte dessa análise, quantos por cento eles estão aptos? Aí, o que vai acontecer? A Simone, a Olani, deixa eu ver quem está aqui, o José Munhoz, a Sueli, Luiz Carlos, a Laura, vai poder ter um tempão de fazer uma entrevista por competência, focado no linkar a cultura da empresa com muito mais tempo, porque ela não ficou esperando 30 dias, 15 dias para achar aqueles candidatos. Então, ela escolhe aqueles 3, que é às cegas, porque a gente não parametriza voltado à aparência física, a questão de realmente, assim, às vezes sim, a empresa pede, porque é uma vaga que tem que ser homem, por exemplo, apesar que eu acho isso tem que cair, né? Acho que qualquer lugar pode ter homem, pode ter mulher. Não é a mocinha do RH, mas é o profissional do RH. Então, a gente tem que justificar isso também, né? Mas a gente tem que pensar nisso, que eu vou ter muito mais tempo para encantar esse candidato. Aí, respondendo a pergunta do Luiz, o processo que o médico cognitivo usa é muito humanizado, porque o candidato entra na plataforma, ele fica encantado com os resultados do teste, porque ele faz um teste que, se você fosse fazer em outro lugar, você não teria o resultado gratuito, e ainda você tem a possibilidade de ter a assistente virtual te explicando o seu teste. O que significa essa palavra, porque tem algumas palavras que são mais complexas, e a gente não sabe o nível de candidato que está entrando lá. E hoje, nativos digitais, né? Tudo eles fazem por lá. Então, só que aí tem uma resistência de algumas empresas ainda que querem que faça o teste presencial. Não tem como burlar, gente. O teste é um teste comportamental, principalmente, que não tem certo e errado. Então, os testes comportamentais não tem problema nenhum serem feitos online. Então, até nessa linha, Sônia, queria até aproveitar, e nessa linha do virtual, né? O Munhoz está perguntando para a gente como que as dicas, né, para observar os comportamentos de forma virtual, né? Que vem, inclusive, dessa questão dos testes também virtuais, mas como que na entrevista, né? O que vocês acham aí? O que a Sônia explicou, né? Na entrevista online, você consegue observar os comportamentos também. Tanto é que uma das técnicas agora é você não fazer entrevista estruturada, é fazer uma entrevista coloquial. Quer dizer, eu tô conversando, porque nós 3 estamos conversando. Então, eu sou desse jeito, a Sônia daquele jeito que eu sei, você também sim. Então, se nós conseguirmos, nesse momento, fazer esse rapport, fazer essa integração, essa ligação com o candidato, você consegue observar os comportamentos da mesma forma. E vai se basear também nas testagens, como a Sônia acabou de explicar. Eu só queria pegar um gancho de uma coisa que a Sônia falou, que é em relação ao processo e ao profissional. Eu vejo, Sônia, que otimiza muito o processo, otimiza o trabalho do selecionador e coloca essa função, que eu vejo que o processo de recrutamento e seleção ele é muito nobre, ele é muito importante dentro do contexto do RH, num nível mais estratégico, porque aí eu vou fazer análise de dados, aí entra o People Analytics. Eu estou com todos os dados na mão, eu consigo saber se minha seleção foi boa, se não foi, e nesse aspecto você vai para o negócio, você vai discutir com o dono da empresa o perfil, os valores, a coerência da cultura, e é outra parte, né? São os 2 benefícios que nós temos, né? Por isso que eu quis só completar. E o sistema do médico cognitivo foi estudado para isso, para que ele vá aprendendo, que talvez nas
3 primeiras contratações não seja tão assertiva, mas que na quarta, quinta, sexta ele seja tão assertivo e vá aprendendo, porque a gente vai dando inputs para a ferramenta de qual candidato que foi o selecionado, qual que foi o aprovado e qual realmente ele se engajou na empresa, né? Porque é aqueles processos de atração, integração, engajamento e até quando ele sai, como você falou bem, né? Como que esse candidato passou pela empresa? Essa marca empregadora tem que estar nesse processo seletivo, sim. E que eu tenho que ser muito transparente, né, na questão de que a gente também tem automatizado se ele está numa vaga que ele não foi o escolhido dessa vez, porque por mais que a gente fala, a gente ainda tem processo seletivo que esquece o candidato que participou do processo. Então, assim, a gente tem pensado em todas essas dores do processo seletivo, para que não haja um descontentamento do candidato que participou, como se aquela empresa jogou só para ele um momento de participar, não foi contratado e esqueceu. Ele pode estar querendo trabalhar lá futuramente, por que não, né? Então, temos que pensar nesse processo como um todo, mas ele também não é o final. Ele tem que ser acompanhado pela vida do colaborador na empresa. Tem alguma pergunta aí? Até porque a gente começa com a transparência, com o contato com ele lá no processo seletivo. E também essa transparência, essa abertura, ela tem que se consolidar na imagem que ele vai ter quando ele virar um colaborador. Tem que ser coerente, se nós queremos fortalecer a marca empregadora. Senão não tem conexão, quer dizer, é que nem identidade. Eu falo que eu sou uma coisa, chegar lá é outra, entendeu? Então, a gente tem que fazer. Tem uma outra pergunta aqui, meninas, que o José Munhoz está fazendo para a gente. Quais são as habilidades comportamentais que vocês enxergam que são requeridas hoje num processo seletivo? Ótima pergunta. Eu falaria eu vou falar várias, mas eu vou resumir, depois eu falo as secundárias. Aprender a reaprender. Gente, nunca foi tão necessário as pessoas estarem abertas nesse momento a ter essa disponibilidade de saber que a gente está num eterno aprendizado. Mas eu vejo assim, criatividade, trabalho em equipe que a gente sempre fala, um olhar mais humanizado, um trabalho colaborativo. Então, toda essa questão que a gente precisou incutir na cabeça de todo mundo com essa mudança que a gente teve nesse panorama, são as mais exigidas. A gente precisa, sim, pensar que foi-se o tempo, né, de que a entrega tinha que ser das 5 às 18, das 8 às 18. Às vezes o colaborador é tão bom que ele passa a entregar antes, então a gente tem que repensar esse modelo que a gente tinha. Eu sei que ainda é uma pontinha que está acontecendo aí, porque a gente acha que... Ontem mesmo, uma pessoa me perguntou, como é que eu faço para saber o quanto meu colaborador está trabalhando em home office? Gente, ele está entregando, né? Então, assim, esse poder de entrega, esse poder que a pessoa tem de se responsabilizar pelo aquilo que ele tem que fazer, e principalmente, eu acho que, assim, o quanto o meu trabalho bem feito ou mal feito vai impactar para a empresa. Por isso que a gente fala muito em propósito e engajamento. Porque se eu alinho o propósito com a empresa e eu estou engajado com a empresa, isso flui de uma forma mais natural. Se eu tenho um colaborador, essa é a minha visão, tá? Que está em home office, eu tenho que ficar controlando quantas horas ele ficou sentado na cadeira ou com o computador ligado. Então, assim, ainda tem um caminhar tanto do olhar da empresa como do colaborador, porque não é possível que as pessoas acordem de manhã, se ela acorda de manhã, ela não está no lugar certo, falando isso. Hoje eu não quero fazer nada. Então, é final de semana. Se eu estou engajado na empresa, a gente está o tempo todo querendo que essa empresa sobreviva numa crise, que essa empresa cresça. E a gente fala nisso, gente. Propósito e cultura, engajamento está ligado a isso, né? Então, essas habilidades são focais para que o colaborador fique engajado por um bom tempo ou por um pouco tempo na empresa, mas que ele esteja 100% lá. Até nesse assunto também queria colocar, né, fora a cultura, né, da empresa e do candidato, né, como que vocês veem a questão dos gestores, né? Como que entra aí a questão dos gestores da empresa nessa análise? O gestor consolida a cultura.
ele é a pessoa que difunde e dissemina essa cultura, e tanto é que ele que deveria estar selecionando e precisa ser treinado para selecionar. Porque não adianta parametrizar, do meu ponto de vista, tá? Então, aí vocês, meninas, não adianta parametrizar para uma seleção às cegas para eu tirar viés cognitivo, se o meu gestor, ele tem que ser treinado para ele também se conhecer e diminuir os vieses dele. Nós temos que fazer as coisas, isso que a Sônia acabou de falar, eu compreendo assim, que sempre está na mão da política organizacional, de como aquele empregador vê gente. Como ele vê gente? O que é gente para ele? Entendeu? Se ele está querendo controlar o horário de quem está lá na casa trabalhando, em home office, peraí, ele tem que repensar a prática dele, porque eu comecei a minha conversa com vocês falando sobre contexto. Está fora do contexto. Hoje em dia, cabe, não só por causa da pandemia, esquece a pandemia. Pega essa geração jovem, é home office mesmo, conversa num barzinho, está fazendo reunião. Então, não tem como, você tem que trabalhar por entregas. Agora, se eu tenho uma empresa que não tem entrega definida, nós estamos avançando para um outro webinar, hein? Daí a gente vai ter outras questões. É muito assunto, né, Olani? É muito assunto. Temos outras questões para trabalhar, e é outra conversa, tá? Tem uma outra pergunta. Desculpa, deixa eu falar uma coisa antes sobre isso, né? Claro que assim, essa visão que a Olani tem, que talvez todos nós da BRH estamos construindo ao longo do tempo, que a BRH, sou muito grata a tudo que eu aprendi, de que esse novo momento, essa nova economia, esse trabalho assim, é plausível. Mas vamos lembrar também, gente, que tem empresas que têm uma cultura mais voltada à meritocracia, que não tem problema nenhum. A gente vai parametrizar, por quê? Tem gente que não se dá muito bem nesse modelo que a gente desenhou agora, que a Alani falou, de trabalhar sem controle. Então, olha que interessante, né? O sistema é treinado para isso. Se eu vou trabalhar, não vou falar o nome de empresa que todo mundo conhece, que é voltado a metas e bater metas, que todo mundo sabe, mas não tem problema. Eu vou ter que achar candidato, por exemplo, eu jamais trabalharia nessa empresa que todo mundo pensou. Eu não trabalharia porque eu não sou movida eu gosto de meta, mas eu gosto muito mais de ter liberdade para criar, para entregar, do que a gente trabalhar naquele sufoco de bater a meta, de venda. Não é meu perfil. Mas tem gente que ama ser desafiado. Então, quando a gente parametrizar esta vaga para esta empresa, eu vou estar procurando quem? Perfeito. O Antônio, que ama trabalhar assim. A Sônia não é para esta empresa. Então, tudo bem, porque tem modelos e modelos. Se a gente tiver só modelos startup no mundo, que todo mundo acha ideal, as coisas demoram, talvez, para mudar como uma startup. E tem empresa que vai ser sempre com essa cultura de meritocracia, e tem gente que ama trabalhar assim. E não tem problema nenhum. A gente vai ter que colocar a pessoa mais parecida com a outra. Até porque o negócio só vai para frente se tiver resultado. Então, sistema de meritocracia ou startup, o que quer que seja, tem que ter resultado no final. Agora, você deu um exemplo belíssimo, que é o que acontece. Se eu for te contratar, e nós estamos falando sobre seleção, por isso que nós temos que olhar aprofundadamente a cultura da empresa. Quer dizer, não adianta colocar uma pessoa que gosta de trabalhar de shorts numa empresa que tem um dress definido, tudo arrumadinho, com manual de conduta, tem que ser assim assado. Quer dizer, ou via sistema, ou via tradição, eu preciso alinhar o valor do meu candidato àquela empresa para ver se dá match. Por isso que é match cognitivo. Se der match, legal, vai ficar lá. Por isso que é match cognitivo, entendeu? Você ia perguntar alguma coisa, Simone? A Maria Elvira está perguntando qual a opinião de vocês sobre a inteligência artificial aplicada na seleção, né? O que vocês acham daqui para frente, pelo que eu estou entendendo? Não tem mais volta, gente. Não tem mais volta. Não tem mais volta. E sabendo usar que mal tem, né? E sabendo usar que mal tem. Eu acho que é o caminho, mas para facilitar o nosso trabalho braçal e para ser mais assertivo nessa alinhamento de propósito, e aí sim fazer você tem que
dar sua energia na entrevista final, né? E aí, deixa eu puxar um gancho que você falou, Lani. Na nossa plataforma tem um treinamento para os gestores, porque eu concordo com você que a última entrevista tem que ser com quem vai trabalhar. Mas eu não posso escolher alguém igualzinho a mim, né? Eu tenho que escolher alguém que vá completar o meu time. Então, a gente tem um treinamento que chama Entrevista por Competência, que é aquilo que falaram aqui, né, que é uma entrevista aberta. Se eu perguntar para todo mundo aí, vocês gostam de trabalhar em equipe? Todo mundo vai falar, eu gosto. Então, a gente tem que fazer perguntas que, assim, me conte onde você trabalhou, que foi mais trabalho em equipe, ou que tipo de líder você gosta. Então, a gente ensina a fazer perguntas abertas, que a gente fala que é por competências, pode ser aberta, para que o candidato se coloque. Foi-se o tempo, né, que era só a gente que escolhia o candidato também. O candidato está escolhendo a empresa. Então, é justo que a empresa seja transparente e o candidato, gente, olha muito o site da empresa, se reclame aqui. Então, agora é dos dois lados uma escolha. Ele tem voz para o bem e para o mal. E outra coisa, eu sempre achei, a vida toda, que era uma rua de mão dupla. A empresa escolhe o candidato, ele escolhe, só que o candidato sempre foi muito mal recepcionado, no geral, até por nós mesmos profissionais, porque nós pegávamos muito lado o requisito da vaga, se esse candidato se adequa. O que eu acredito hoje é que realmente a experiência, a humanidade desse processo, a empatia que eu tenho que ter nele, realmente é isso. Começa na jornada lá do começo vai até o final. Não tem que morrer na empresa, mas eu tenho que sair de uma forma humanizada. É o que eu sempre brinco, né? Os dois lados são os clientes, né? Não adianta nada a gente ter vaga e não ter candidato, e não adianta nada ter candidato e não ter vaga, né? A gente tem que sempre ter esse olhar, né? E a gente sempre... Teve um momento também no recrutamento de seleção, eu vi em vários lugares, né? Que era como se o candidato estivesse implorando para trabalhar na empresa, então ele que espere. Gente, isso é uma falta de educação imensa, né? Então, mesmo a gente com plataforma, quando se der algum gap, aquele candidato, ele tem que ser atendido como o nosso melhor cliente. Então, não é deixar ele esperando. A gente que está precisando dele também, né? E ele pode escolher ou não a partir da experiência. Eu conheço pessoas que foram numa entrevista e não quiseram trabalhar na empresa. Muitas, né? Hoje em dia tem muitas, né? Que é a hora que bom, né? mostra a empresa. Que bom, porque mostra o poder de escolha que nós todos temos, né? Quer dizer, e aí a pessoa não entra numa empresa, né? E fica lá por um tempo e depois tem que sair se não se adaptou. É verdade. Vocês conhecem alguém que entra infeliz numa empresa? Todo mundo entra feliz. Quer dizer, eu estou acreditando naquela empresa, eu estou conectando o meu valor pessoal, aquilo que foi oferecido para mim. Então, a gente tem que se cuidar dessa marca empregadora e desses contatos para que eles sejam reais, que os valores apareçam de fato, né? Okay? Eu vi ali que tem uma pessoa pedindo o endereço, eu posso colocar meu e-mail aqui, a pessoa falar comigo, porque eu estou fazendo modelo beta, as pessoas que quiserem aproveitar esses 2 meses que vou ter pessoas dentro da plataforma utilizando de maneira free, fala comigo, eu vou mandar meu e-mail aí para o pessoal, tudo bem? Eu posso pôr, Simone? Pode, por favor. Eu não ia responder por você, eu ia chegar lá, viu? É que está com bastante pergunta aqui. Até ia aproveitar enquanto você coloca, vou lançar mais uma pergunta aqui, né? O Reginaldo está perguntando para a gente como vencer o desafio de estender as tecnologias de seleção para todos os níveis, né? Eu não sei a experiência de vocês, mas recentemente, principalmente com essa questão da pandemia, né? Eu acho que as pessoas começaram a entender, né, que dá para fazer entrevista, né, seja via Zoom, via Teams, via WhatsApp Web, via, enfim, Skype, né, e assim, eu não sei a experiência de vocês, mas em todos os níveis, né, as minhas experiências estão sendo positivas, viu, Reginaldo? Agora, eu não sei, Sônia ou Lani, se vocês quiserem comentar alguma coisa, mas eu acho que hoje com o celular está tudo muito acessível, né? Ele clica lá, você manda o link e acabou, né? A pessoa entra e consegue bater um papo como nós estamos fazendo aqui. Eu vejo que está muito acessível e também quem tem dificuldade precisa correr atrás e aprender. E também, sabe o que eu penso, né? Eu acho que isso, né? Eu penso também que é uma questão de
Aconteceu assim um case real, né? Eu tenho uma atuação há bastante tempo numa empresa onde as pessoas são bem operacionais, 80% das pessoas são operacionais, e a gente começou um trabalho quase que de uma educação para online. Começou a fazer até as avaliações de desempenho, pesquisa de clima online, e as pessoas que não sabiam, a gente disponibilizou alguém para ensinar o básico, e foi interessante, porque a gente vê que isso vai perpassando até pela família. Então, talvez seja uma missão das empresas também de possibilitar uma integração dessas pessoas no mundo virtual. E eu faço entrevista para costureira online, gente. Claro que depois vai ter que fazer um teste, mas a primeira, que a gente quer ver alguns requisitos, envia por ela para o WhatsApp algum teste, ela também responde, né? Então, a gente precisa, sim, incluir essas pessoas como uma alfabetização digital. Eu acho que é alfabetizar digitalmente as pessoas. E foi o que você falou, Sônia, competência mais requerida, aprender a aprender. Aprender a aprender. Exato. A gente tem que aprender o tempo todo. E realmente, quando você chega numa situação como essa, você é obrigado. E você quer fazer uma costureira que não tem acesso. Ela vai correr atrás, ela vai procurar, ela vai aprender. E isso é muito legal, entendeu? Eu acho que até eu vou contar um segredo aí para vocês, né? Nos primeiros momentos que a gente utilizou a plataforma como experimento mesmo, a gente utilizou um sindicato do comércio, onde as pessoas são bem simples. A gente montou um espaço e as pessoas iam até lá e elas podiam usar o computador. E me surpreendeu, gente, que mesmo as pessoas simples, elas usam, e alguma orientação ou outra a gente vai dando, e a gente tem um Fale Conosco também. Então, mesmo as pessoas que são mais simples, elas conseguem usar as plataformas. Sim. Se a gente for ver, tudo hoje é online, né? Se eu consigo olhar o YouTube, se eu consigo olhar o WhatsApp, se eu consigo olhar o Instagram, todo mundo está tendo Instagram. Então, também é um papel da empresa fortalecer isso, mas as pessoas estão indo atrás. Eu acho que já foi mais difícil e agora a gente tem mais uma participação maior de todas os níveis da empresa no mundo digital. Uma ou outra pessoa que fica fora por uma resistência, talvez, né? Que também acho que vai da liberdade de cada um, mas houve uma mudança muito grande. Sim, houve sim. Meninas, está acabando o nosso tempo, infelizmente, né? Falei que ia ser rápido. Tem um monte de pergunta aqui, mas infelizmente vou pedir para que as pessoas deixem, que depois a gente vai responder, né, através do chat. Mas eu gostaria de pedir para que vocês fizessem as considerações finais de vocês, né? Se vocês quiserem deixar uma mensagem final, Olani e Sônia. Eu quero agradecer essa oportunidade e eu quero só deixar um recado que é para quem é da nossa área de gestão estratégica de pessoas. Nunca perder de vista que é gente cuidando de gente. Tudo, todos os processos, se eu ficar nessa postura, de forma empática, de forma inteira, transparente, com uma identidade, um autoconhecimento, uma busca por si mesmo, eu vou sempre fazer entregas bacanas. Então, eu vejo que isso que a gente tem que procurar o saber, o aprender, o cognitivo, o estudo, mas o autoconhecimento é fundamental para nós sermos bons profissionais e atendermos os nossos clientes com excelência. Era só esse meu recado e agradeço demais estar com vocês aqui, meninas. Essa oportunidade, muito bacana. Bom, eu quero agradecer também o convite, né? A gente estava aqui bastante ansiosa, vocês acharam que ia ser muito tempo, e não é? Passa super rápido. Eu vou dar um recado seguinte. Quem ainda tem alguma resistência, né, com a inteligência artificial nos processos seletivos, eu sei que a maioria dos softwares estão sendo usados mais para criar currículo, a gente agora vem com essa pegada no método cognitivo, com um olhar maior, que está alinhando o propósito e o perfil comportamental da pessoa, com a aplicação de testes comportamentais. Não tenha medo, gente. A gente está trabalhando muito voltado a isso, de como que a gente utiliza isso, a inteligência artificial, para o bem. Eu falei lá no comecinho, eu não sei se a gente vai poder usar os videochamadas para analisar o perfil comportamental, porque isso ainda não é permitido. Né?
Então, assim, quem está fazendo seriamente um trabalho tem todo esse cuidado, né? Eu preferia atrasar o lançamento do método cognitivo, quem me acompanha aí sabe que eu estou trabalhando nele há mais de um ano, porque eu quis ter certeza que eu estava entregando alguma coisa que fosse bom para quem é recrutador, para quem é da empresa, para o candidato também. Então, é um trabalho de formiguinha que vai ser refinado. A Ulani sabe que os meus projetos são vivos e eles não terminam aqui, né? Ele é uma entrega do melhor que a gente pôde fazer até agora e que vem muita coisa boa por aí pensando nisso. Como que a gente usa a inteligência artificial para melhorar os processos de gestão de pessoas, para que seja estratégico, porque toda empresa é composta de gente. Gente é o que faz as empresas. As ferramentas todo mundo pode comprar, mas as pessoas você tem que atrair, engajar, desenvolver, e mesmo na hora que ela for embora, ela tem que levar uma marca forte da sua empresa. Pensa nisso, investe em pessoas, que a sua empresa vai crescer mais, e você que é do RH já investe, vem com a inteligência artificial que vai ser melhor. Obrigada, meninas. Obrigada pela ajuda e apoio de vocês pelo nosso bate-papo. Infelizmente, o tempo é muito curto, né? Se deixasse, a gente ficaria muito mais aqui a gente conversando. Agradeço demais aí a participação de vocês. Agradeço todo mundo que participou, né? Que está nos assistindo. Peço desculpas que não deu tempo da gente conseguir colocar todas as perguntas aqui, mas agora no chat a gente vai responder. E quero novamente reforçar para quem é associado e que se inscreveu no Momento Associado, que a gente daqui a pouquinho volta, né? No Momento Associado a gente começa. Quem não se inscreveu ainda dá tempo, tá? A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.